Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe as mamães que estão aqui. Aí esse vídeo, né, uma singela homenagem. Daqui a pouco também haverá algo especial aí das nossas crianças. Por isso que nós não estamos notando, né, as crianças aqui, porque elas estão se preparando para o seu momento muito especial em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 1. Enquanto você localiza, quero lembrar que neste sábado nós teremos aí um culto especial aqui, uma programação com a mocidade. Então você que é jovem de 0 a 99 anos, você está convidado. Na verdade o alvo é os nossos juvenis, os nossos jovens casais, né? E é algo aberto para que a gente receba aí algo poderoso da parte de Deus. Eu quero contar com você, quero contar com os jovens, juvenis, para que seja esse tempo aí especial no nome do Senhor. 19h30, 20 horas, fugiu o horário. 19h30, 7h30, sábado, dia 18, 7h30. Você já fez sua inscrição para o banquete dos namorados? Quem não fez, procure Edivaldo e a Eliana, faça a sua inscrição. Vai ser um momento muito gostoso, muito especial, em nome de Jesus. Você já abriu aí? 1 Samuel capítulo 1? Agora olha para mim aqui, depois a gente vai ler. Eu só quero fazer uma pergunta. Quantos aqui gostariam de... Não precisa responder, tá? Uma pergunta aí só para você refletir, depois você me procura. Quantos aqui gostariam de abrir a sua casa para receber uma célula, um grupo pequeno? Eu tenho consciência de que nem todos são chamados para liderar uma célula. Ninguém foi chamado, né? Todo mundo não foi chamado para liderar uma célula, mas todo mundo foi chamado para ser discípulo e ser um discipulador. Esse é o nosso chamado. E essas reuniões, elas podem acontecer na minha casa, podem acontecer na sua casa. De repente você não tem vocação para liderar uma célula, mas você gostaria de que a igreja estivesse na sua casa, recebendo ali um grupo de irmãos, para que alguém estivesse ministrando um estudo. Nós temos aqui algumas células, e nós entendemos que esse é o caminho do verdadeiro pastoreio, esse é o caminho do verdadeiro discipulado, esse é o caminho da verdadeira evangelização. A igreja metodista, ela entende que o discipulado é mais do que um programa, algo que a gente crie, que a gente invente. Discipulado é estilo de vida. No estilo de vida que nós temos, nós discipulamos. Jesus disse, indo, que vocês façam discípulos. Então, à medida que você caminha na vida, em casa, no trabalho, com os amigos, na faculdade, né, com os vizinhos, nós estamos aqui para discipular as pessoas, para anunciar o Evangelho. E eu queria então que você, se sentir o desejo de me procurar e falar, pastor, eu gostaria de uma célula na minha casa, de um encontro desse, é um encontro semanal, não mais do que 1h15, 1h30 estourando, é algo objetivo, um momento onde nós estaremos ali recebendo uma palavra de ensino, haverá louvor, haverá oração, e haverá comunhão, e haverá evangelismo. A igreja cristã, a igreja bíblica, ela tem duas asas. A primeira asa é essa que nós estamos reunidos aqui, é a grande comunidade, quando todo mundo se reúne para adorar a Deus, como nós estamos fazendo aqui, e fazemos todo domingo, fazemos toda terça-feira, é a reunião maior. Mas a igreja, né, e uma ave com uma asa só, ainda não voa, né? Ela precisa das duas asas para dar estabilidade, e para que ela possa alcançar o voo e o seu lugar. Então a outra asa, no que diz respeito à igreja bíblica, é a reunião no lar, é o encontro de um grupo menor, de um grupo pequeno, né? E a gente tem complexo, né, de grandeza ou pequenez, não sei, complexo do quê. Então ele falou grupo pequeno, a gente já fala, então não é bom, se é pequeno não vai ser legal. Não, a beleza e a coisa acontece no pequeno grupo, 5, 6 pessoas, que interagem, que estudam a palavra, que oram umas pelas outras, que compartilham dos seus dramas, das suas necessidades, que compartilham também as suas alegrias. Isso e nisso
está o verdadeiro pastoreio. Então eu tenho duas perguntas aqui para você refletir. Primeiro, quem gostaria de ceder a casa? Dizendo, pastor, eu quero que uma vez por semana haja um encontro desse na minha casa. Segundo, quem gostaria de receber uma capacitação para liderar uma célula? Então nós temos já em andamento um programa de células aqui na igreja. A gente vai dar a ênfase, a gente vai continuar o trabalho, reforçando isso, para que a nossa igreja toda esteja envolvida nesse projeto que é de Deus, não é da igreja metodista e não é do pastor. Então depois, por favor, reflita nisso. A gente vai começar a anunciar, a gente vai dar início aí numa classe de preparação de líderes. Tá bom? Para quem deseja ser um líder de grupo pequeno. E eu também estou acolhendo aqueles que falam, pastor, liderar eu não quero, mas eu quero abrir a minha casa para acolher um grupo desses em nome de Jesus. Então minha mãe já se prontificou, lá na casa dela vai ter uma célula. Então se na sua casa também você deseja isso, dá problema para mim. Pastor, tem 10 casas. Se vira agora em preparar líder para que a gente possa receber a igreja ali. Então eu quero essa dor de cabeça, tá bom? Me ajuda, em nome de Jesus, porque esse é o entendimento, né, de que assim nós seremos a igreja do coração de Deus, onde nós pertencemos a uma família, onde nós nos amamos, onde nós nos cuidamos, onde nós nos pastoreamos. Quem é pastoreado só do púlpito, ele é pastoreado de maneira inadequada. E tem gente que é pastoreado só do púlpito, vem aqui aos domingos, às terças-feiras está aqui, é uma bênção, mas isso é ineficaz, isso é inadequado. Como é bom você ser pastoreado daqui, recebendo a palavra de direção que a igreja recebe da parte do Senhor, mas é fundamental, além daqui, você também estar sendo cuidado ali num grupo pequeno, onde ali você poderá revelar o que está doendo naquele momento, a tua angústia, a tua dor, ou mesmo a tua alegria. Eu me lembro que lá em Igarapava, que nós não tínhamos esse trabalho, às vezes eu ficava sabendo de gente que foi curada no altar. A pessoa ia lá, dava testemunho que foi curada, não tinha nem ficado sabendo que ela está doente. Né? Por quê? Porque não é todo mundo que compartilha para o pastor. Não é todo mundo que fala, que mobiliza. Naquela época não tinha nem WhatsApp. Né? Era só no telefone fixo mesmo. Então olha só. Então eu chegava na igreja e alguém falava, pastor, quero um testemunho. Tá bom, dava o testemunho, ela falou, estava com essa enfermidade e Deus me curou. Olha que bênção, todo mundo glorificava a Deus. E eu falava, essa pessoa não está sendo bem pastoreada. Não porque o pastor não é o pastor adequado, é porque está faltando algo na igreja. E quando eu cheguei em Uberlândia, que nós trabalhamos a questão do grupo pequeno, eu percebi que a igreja foi melhor pastoreada. Porque além de ter a palavra de ensino que era ministrada no púlpito, ela estava sendo cuidada toda semana num grupo menor. Porque no grupo menor ela fala da dor, do drama, ela fala onde está pegando, os motivos de oração. E aí o pastor se reúne com os líderes falam, pastor, família assim está assado, essa pessoa está precisando disso, e a gente é melhor pastoreado. Então, por favor, se você sentiu o desejo, eu quero estimular, a minha oração era que a igreja inteira sentisse o desejo de participar dessa preparação de líderes. Mas se você não tem essa intenção, ao menos desejar abrir a sua casa, você já vai estar cumprindo o ID de Jesus, acolhendo a igreja do Senhor no seu lar. E a Bíblia diz que um dia Obed-Edom recebeu a presença de Deus na sua casa. E os estudiosos falam que ele não tinha filhos. Em 3 meses que a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom, ele foi muitíssimo abençoado. E depois que a arca passou por lá, ele teve 8 filhos. Olha que coisa linda. Já pensou? Misericórdia, teve gente que falou misericórdia. Então que você possa atender isso, orar, né, e me procurar em nome de Jesus, amém? 1 Samuel capítulo 19, capítulo 1, verso 19 e 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Verso 20, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi
Amém. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu te agradeço o privilégio de estar na sua casa. Neste momento, eu te peço, fala ao meu coração, pela exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Todos nós conhecemos essa porção das Escrituras, essa história de uma mulher chamada Ana. E só para que você entenda esse contexto, essa mulher chamada Ana, ela era uma mulher marcada, ela era uma mulher estigmatizada pelo preconceito, ela era uma mulher que convivia com a humilhação, ela era uma mulher dentro do período em que ela viveu, né, que era muito difícil para as mulheres, né, nascer mulher já não era um bom negócio, mas ninguém escolhe se vai nascer homem ou mulher, né, e naquela época, a mulher, infelizmente, ela só existia para uma coisa, dar descendência ao marido, para a procriação. Então, quanto mais abençoada era a mulher, né, entre aspas, tinha a ver com a quantidade de filhos que ela tinha. Quanto mais filhos, mais abençoadas. E infelizmente, numa época, né, tão atrás, tão anterior, onde a medicina, né, não era desenvolvida, muitas mulheres padeciam dessa situação, de carregar nelas uma marca de maldição. Porque as mulheres que não podiam gerar filhos eram consideradas amaldiçoadas. Já pensou? Uma mulher que não gerasse filhos, descendentes para o marido, ela era uma mulher condenada a estar debaixo de uma maldição. As pessoas olhavam para elas e as tinham como amaldiçoadas. O negócio era tão sério que para que a descendência do marido tivesse continuidade, uma mulher, a primeira mulher que não pudesse gerar, a lei dava autoridade para que o homem tivesse uma segunda mulher, para que através da segunda mulher o seu nome pudesse ser prolongado, filhos pudessem ser gerados da segunda mulher. Olha que coisa terrível. E Ana é essa mulher, e essa mulher que está vivendo debaixo desse preconceito, essa mulher que está vivendo debaixo dessa marca, desse estigma, está vivendo isso e tem que conviver com a outra mulher, com a segunda mulher. E qual não foi, né, entre aspas, a desgraça da Ana? É que a outra mulher não parava de gerar filhos, gerava um atrás do outro. E para piorar a história, a mulher, a segunda ainda provocava, tirava sarro, zombava. A Bíblia diz que a irritava até afligi-la. Olha que coisa terrível. Ficava provocando, né? Ficava aí fazendo fusquinha, ficava tirando sarro, zombando. Que coisa terrível. Mas a Bíblia fala que Eucana amava muito a sua primeira mulher, que era Ana. E esse amor era tão grande que, a despeito de Ana não gerar um filho para ser descendente, né, para sua descendência, Eucana não deixou de amá-la. Ao contrário, a Bíblia fala que ele amava tanto, e que no momento em que ele dava porções, presentes, que ele abençoava suas mulheres, a Bíblia fala que a porção de Ana era uma porção de honra, era uma porção excelente, era uma porção abençoadora, de tanto que Eucana amava a Ana. E é nesse contexto de uma mulher humilhada, de uma mulher que vivia debaixo de provocação, de uma mulher que vivia debaixo do estigma, do preconceito, por não poder gerar filhos, um símbolo de alguém desfavorecido. A Bíblia fala que essa mulher, ela encontrou o caminho da prosperidade. Essa mulher encontrou o caminho da bênção. Essa mulher encontrou o caminho de ser feliz, o caminho da felicidade, da alegria, mas da alegria plena. E eu queria hoje, nessa noite tão especial, nesse dia, né, gostoso de Dia das Mães, eu gostaria de olhar para essa mulher e descobrir pistas que poderão nos ajudar a que a gente também encontre uma vida próspera, porque eu tenho a plena convicção que o que Deus tem para mim e para a sua família é a prosperidade em nome de Jesus de Nazaré. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga assim: Deus quer que você seja próspero com a sua casa.
Agora, olhando para a vida da Ana, quais as pistas que poderão também nos ajudar? E a primeira pista é que a Ana, ela se recusou a ter um coração amargo. Ana recusou virar ou se transformar numa mulher amargurada. Ana disse não para um coração azedo. Ana disse não para um coração amargo. Olha só, gente, que coisa terrível. A Bíblia fala, e a Bíblia nos revela, qual era a razão da Ana não poder gerar filhos. E sabe qual era a razão? Verso 5 e verso 6 diz que Deus cerrou a madre. Deus impediu que Ana gerasse filhos. Então qual era a origem de Ana não poder conceber, não dar à luz? Deus. E você já imaginou, se você estivesse no lugar de Ana, orando para Deus te abençoar, orando para Deus atender o seu clamor, abrir uma porta, fazer alguma coisa, realizar um sonho, e de repente Deus fosse o motivo da não bênção na sua vida? Qual seria a possibilidade primeira nossa? Nos revoltar com Deus. Afinal de contas, Deus não quer me abençoar. Afinal de contas, eu não sou estéril porque eu quis. Foi Deus. Não foi um problema de saúde. Foi Deus que me impediu de gerar. Foi Deus, muito embora eu seja fiel, muito embora eu seja temente a Deus, muito embora eu participe da vida da igreja, depois a gente vai ver que Ana era essa mulher, muito embora tudo isso acontecesse, Deus impediu Ana de gerar, de conceber e de ter o privilégio de ser mãe. Muitas pessoas por menos do que isso se revoltam contra Deus. Muitas pessoas por menos do que isso se rebelam contra o Senhor e não querem saber de Deus. Agora não era só Deus que poderia gerar amargura no coração de Ana se ela não lidasse bem com isso. As pessoas também poderiam. Olha só, a primeira eu já falei, Penina. A Bíblia diz que ela tinha uma adversária, sabe o que é isso? A Bíblia diz que Penina era adversária de Ana. E pelo fato dela não poder gerar, zombava, humilhava, fazia chacota, dizia, olha, hoje eu vou dormir com ele, quem sabe mês que vem, já vou dar mais uma notícia para você, Ana, eu estou grávida de novo, Ana, você nasceu para me ver feliz, e você aí, imagina, como é que ela provocava a Ana, e Ana não se revoltou com essa mulher. Dá para você imaginar uma situação dessa? A mulher provocando, a mulher irritando, a mulher humilhando, e a gente não vê Ana de maneira alguma reagir, a gente não vê Ana de maneira alguma se revoltar, brigar, puxar a mulher para os cabelos, não, ela se cala, ela não faz nada, não há uma voz dela de rebeldia em relação às pessoas. Mas não é só isso. Um dia a Ana está lá no templo orando, e na verdade era uma oração do fundo da alma. Sabe aquela oração quando você se derrama de verdade? O pastor da igreja, que era o Eli, ele está numa coluna do templo, só olhando a mulher no altar, e ele olha para a mulher, talvez coçando a cabeça, falando, como é que pode? E aí depois de um tempo de oração, ele chega perto dela e fala, mulher, deixa de ser ébria, e abandona o vinho. Ela vira para ele e falou, não, filho, você não entendeu nada, eu não estou bêbada não, eu estou falando da angústia do meu coração para o meu Deus. Aquele que tinha que compreender, porque não é isso que a gente espera do pastor, compreensão, apoio, acolhimento, não é isso que a gente espera dos nossos pais, daqueles que exercem autoridade sobre as nossas vidas, não é compreensão. Agora imagina, aquele que tinha que compreender, não compreende a mulher e ainda fala que ela é bêbada. Ele ainda fala, olha, você tem que parar com esse negócio de beber vinho, esse negócio não está certo. Ele não compreende a mulher e ela poderia se revoltar, gente, por muito menos. Tem gente que sai da igreja. Por muito menos tem gente que fala, não quero mais saber. Por muito menos tem gente que fala, eu nunca mais passo, se eu encontrar o pastor, eu pulo para o outro lado da calçada. Por muito menos. E Ana não permitiu que o seu coração se amargurasse. E quando o nosso coração está amargo, os céus se fecham sobre a nossa vida. Quando o nosso coração está desse jeito ferido,
e a gente se levou, ou porque nos revoltamos com Deus, porque nós oramos e não aconteceu do jeito que a gente queria, ou porque as pessoas que deveriam nos compreender, nos amar, nos acolher, nos amparar, não fizeram isso, ou porque as pessoas que estão aí vendo a nossa dor, o nosso sofrimento, ainda pisam sobre a gente, quando nós, a despeito de tudo isso, não permitimos que a amargura entre no nosso coração, o caminho começa a se abrir para a prosperidade do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que fala ao meu coração profundamente, é que Ana, muito embora ela orasse, Deus não atendesse o seu clamor, ela não saía da casa de Deus. Muito embora ela orasse, Deus não respondia a sua oração. Muito embora ela falava de um sonho que ela tinha. Quantos aqui tem sonhos? Você já colocou esse sonho na presença de Deus? O que vai acontecer com você se você apresentar esse sonho e Deus fazer de conta que você não está falando com Ele? E Deus não atendeu o pedido do seu coração? A Bíblia fala que Ana, muito embora orava e Deus não atendia, sempre que possível ela estava na casa do Senhor. Naquela época os cultos não eram como o nosso, todo domingo, toda semana, não. De tempo em tempo, as festas eram um momento onde as pessoas mais distantes saíam das suas casas e iam para o templo para adorar. E a Bíblia fala que Ana não faltava um culto, Ana não faltava em nenhuma festa, Ana não faltava de nenhum ajuntamento do povo de Deus. Ana, ela se recusou a ficar acomodada porque Deus não ouvia a sua oração. Ao contrário, toda oportunidade que Ana tinha, ela estava na casa de Deus. Mas não o fato apenas de se estar na casa de Deus, estar na casa de Deus para adorar o Deus que se cultua naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o caminho da tua bênção, o caminho da vitória? É você estar perto da presença do Eterno. Nós cantamos aqui que nós queremos estar perto de Deus. Meus amados irmãos, a pista da prosperidade, de uma vida abençoada, é nós termos comunhão, intimidade com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida de Ana, isso está exemplificado. Quando Ana ia para o templo, ela poderia se recusar. Ela poderia dizer para Eucana, eu não vou. Ela poderia dizer para o seu marido, hoje não, porque eu vou lá e não vai adiantar. Ao contrário, ela ia, ela se dispunha para estar na presença de Deus. Eu não sei você, mas eu amo a casa do Senhor. Eu não sei você, mas eu amo esse ambiente. Ele tem problema? Tem muito problema. Talvez porque eu faça parte da igreja, com a minha contradição, com a minha inconsistência, com a minha incoerência. A igreja é um problema, porque gente cheia de problemas se reúne. Tem gente que olha para a igreja, esperando uma igreja triunfante aqui na terra. Não! Jesus chamou a igreja de hospital. Jesus chamou a igreja de um lugar onde os convalidos estão ali. Jesus chamou a igreja de um lugar onde os doentes estão ali para ficar bom. Isso é a igreja. O problema é quando a gente olha para a igreja e espera da igreja uma atitude que ela nunca vai ter na terra. Ela pode melhorar, claro, a gente está aqui para isso, a gente está trabalhando para melhorar, para aprimorar, mas quando a igreja erra, não se revolte. Errou porque está doente, e se está doente precisa de remédio, e se Jeová Rafá é a nossa cura, Ele está aqui para curar também a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela não abria mão de estar na casa de Deus. E eu me lembro do Salmo 27, verso 4. Davi era um homem de uma única oração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Louvado seja Deus. Qual era a oração de Davi? Morar, ele queria morar. E na época que ele disse que ele queria morar, ele morava numa casa maravilhosa, numa casa edificada. Era tão maravilhosa a casa dele que ele ficou constrangido e falou, preciso fazer uma casa para Deus, porque não está certo. Eu moro numa casa bonitinha, e Deus está lá ao relento, debaixo de uma tenda de lona. Isso não pode continuar desse jeito. O desejo dele não era apenas a casa, o desejo dele era estar na presença de Deus. Salmo 26, verso 8 diz, eu amo, Senhor, a tua habitação, e o lugar onde a tua presença assiste.
que você tenha isso no seu coração, que você tenha disposição para buscar a Deus, que você tenha disposição para servir ao Senhor, para estar na igreja, para estarmos aqui nos reunindo como corpo, como família. Meu irmão, família tem problema, é verdade ou não? Só a minha que tem. Todo mundo tem. A igreja é uma família. Você acha que a igreja não vai ter problema? Mas, meu irmão, eu queria que a nossa igreja fosse como aquela família, que não se dá, que dá cabeçada, que dá trombada, mas vai falar mal de um desses aí. Né? Conhece família assim? É um pau que quebra tremendo entre eles. Vai mexer com aquela família. Família inteira se une contra o adversário, contra o inimigo. Gente, vai ter problema? Vai, sempre. Vai passar pastor, vai chegar pastor, e só quando Jesus voltar na igreja triunfante é que não haverá mais problemas, porque os problemas ficarão para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós formos igreja militante, nós vamos lidar com os problemas, com os percalços, mas que nada te impeça de continuar buscando a presença de Deus, como Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa, terceira pista que Ana traz ao meu coração, para vivermos uma vida abençoada, próspera, feliz. Você não pode aceitar o caos como natural. Você não pode aceitar o fato de você estar orando, de você estar clamando, de você estar buscando, de você apresentar um sonho e a coisa não acontece. Você ora e há silêncio no céu. Você ora e Deus não responde. Que você continue insistindo e não aceitando o caos como natural. Olha só, a Bíblia fala que todo ano que Ana ia adorar a Deus, ela ficava triste, lógico, a mulher irritando ela, zombando, tirando sarro. Ela já anda, e quando ela anda, todo mundo fala que ela é amaldiçoada. E aí a pessoa que está do lado dela ainda malha ela e zomba e tira sarro, e ela fica triste. A Bíblia fala que ela não comia quando ela ia para adorar. A Bíblia diz que ela ficava ali, Eucana chega para ela e diz assim: bem, por que teu semblante está assim? Bem, por que você não come? Porventura eu não sou melhor do que 10 filhos? Olha que a Bíblia diz que o inferno está cheio de boas intenções, né? E essa frase de Eucana é uma dessas. O que Eucana estava tentando dizer para Ana? Para de sonhar. Porque eu sou melhor para você do que 10 filhos, ou dupla porção. Mesmo você não merecendo, porque você não tem filhos. Mesmo você vivendo a situação que você vive, eu não deixei de te amar. Então aceita, boba, que dói menos. Você não nasceu para gerar filhos. E meus irmãos, quando nós aceitamos o caos, e eu estou chamando de caos, aquilo que nós estamos orando, a coisa não está acontecendo. Eu estou chamando de caos os sonhos legítimos que nós nutrimos no coração. Sonhos, porque é sonho legítimo você querer um filho. É sonho legítimo, nós queremos que a nossa igreja cresça. É sonho legítimo, nós queremos que as coisas caminhem bem. Isso é legítimo. Agora, queridos, quando a coisa dá errado, a gente não pode se acostumar. A gente não pode aceitar o caos como natural e como real. A gente não pode permitir que nada destrua o nosso sonho, nem as melhores das intenções. Porque quando Eucana se volta para Ana e diz: Ana, para bem, eu sou melhor do que 10 filhos, não precisa mais sonhar. Na verdade, Eucana estava querendo matar o sonho da Ana. E ele está chegando não para matar, ele está chegando como alguém que consola, como alguém que estende a mão, como alguém que ampara. Ele está ali com uma boa intenção, mas infelizmente com essa boa intenção, desejando que Ana tivesse no coração o sonho morrendo. E nessa noite eu quero dizer a você que tem sonhado, eu quero dar uma palavra profética para a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Se você tem sonhado, e as pessoas que estão à sua volta estão dizendo: deixa disso, você nunca vai conseguir, não vai dar certo. Nessa noite Deus está dizendo: não permitam que alguém mate o seu sonho, em nome do Senhor Jesus. Está difícil, estou orando, eu não estou gerando, mas continua alimentando o seu sonho, porque Deus haverá de prosperar a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou melhor do que 10 filhos? Não, eu quero gerar um filho. E Ana, ela não aceitou natural, porque quando ela vai para o templo, quando ela vai para a presença de Deus, quando ela vai para o altar, ela nos dá a quarta pista. E qual é a quarta pista?
Nós precisamos aprender a entregar as nossas angústias para o Senhor. Ana chega com tudo isso no coração. Ana chega com esse turbilhão de sentimento, de emoção dentro de si. E quando ela vai para o altar, e o que ela faz? Ela derrama a sua alma perante o Senhor. Porque quando o sacerdote chega para ela e diz, para de beber, ela fala, não, eu não estou bebendo não, filho. Você não entendeu? Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Sabe o que a gente precisa aprender? A entregar os nossos problemas para Deus. Nós precisamos aprender a entregar as nossas angústias no lugar certo e para a pessoa certa. Sabe qual é a diferença de clamar e reclamar? É só o re. Tem gente que tem tudo para clamar, mas não clama, só reclama. Reclamar é falar do teu sonho impedido de acontecer para quem não pode resolver o teu problema. Quando você apresenta a angústia da sua alma para quem não pode resolver, você está reclamando, você está murmurando, você está muito perto de se revoltar com Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Se eu estou assim, se Deus é na minha vida, e tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus, então eu estou lascado porque Deus quer. Você já pensou assim? Então eu estou assim é porque Deus quer. Na verdade isso aí está no limiar de alguém que já está se revoltando com Deus. E nessa noite Deus está dizendo, pare de fazer isso. E continue entregando no meu altar as suas angústias, porque eu tenho prazer de ouvir a oração do meu povo, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que você não entendeu o que eu estou dizendo não. Nós precisamos descobrir o caminho da entrega. É por isso que Paulo, lá na frente, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, que o nosso Deus é o Deus que guarda a nossa mente e o nosso coração, que é para a gente apresentar as nossas necessidades para Ele, velando-as com ações de graças, para que a paz que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Filipenses 4 diz isso, que a gente tem que derramar nossa alma, e quando a gente se envereda pelo exercício do derramar a nossa alma, há uma troca. Eu derramo a minha alma, e Deus derrama a paz no meu coração. Eu derramo as minhas fraquezas, e Deus derrama a sua força na minha vida. Eu derramo as minhas angústias, e Deus vai curando o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que está faltando para muitos de nós? Altar. Sabe o que está faltando para muitos de nós? Parar de falar com quem não pode nos ajudar, e apresentar a nossa petição ao Deus vivo e todo-poderoso, que continua respondendo orações, e tem prazer quando o seu povo lhe clama. Louvado seja o seu santo nome. Ana nos dá outra pista, e agora a pista que ela dá é o seguinte: eu preciso acreditar na palavra liberada sobre a minha vida. Repete comigo, eu preciso acreditar na palavra liberada sobre a minha vida. Veja a cena. Ana, com tudo isso no coração, vai para o templo, apresenta a sua oração, derrama a sua alma, chora. A Bíblia diz que não sai nem palavras, é por isso que o Eli a tem por embriagada. Ela mexe a boca, mas não sai palavra, né? Ela geme na presença de Deus, ela se derrama a alma, ela chora, ela se contorce, ela faz de tudo ali, e aquilo é traduzido por Deus como oração. E de repente, ela fala uma oração, e o sacerdote fala para ela que ela é uma embriagada, e ela fala, não, meu Senhor, eu não sou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Sabe o que Eli fala para ela? Vá em paz, e o Deus de Israel responda a tua petição. Só isso foi suficiente para aquela mulher, diz o texto bíblico, se levantar, seguir o seu caminho, comer, e diz a Bíblia que ela foi para casa e foi só alegria com Eucana. O que isso traduz para o meu coração? Que Ana é alguém que acredita na palavra liberada sobre a sua vida. Ana acreditou, filha, vá em paz,
e que o Deus de Israel conceda a tua oração. Ele falou que ela ia ficar grávida? Não. Ele profetizou na vida dela? Não. A única coisa que ele falou: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Ela se levanta, ela come, porque lembra que ela não comia? Ela se levanta, ela come, e sabe o que diz o texto? Que isso me deixa maravilhado? O seu semblante já não era mais triste. Que coisa linda, uma palavra. Por que que uma palavra tem poder de remover a tristeza? Porque aquela palavra foi acolhida com fé no seu coração. Aquela palavra foi acolhida com um reacender da esperança dentro dela. Uma mulher que não parava de chorar, que não queria mais se alimentar. Uma mulher amaldiçoada, uma mulher que orava e não acontecia nada. Quando recebe uma palavra, que Deus te ouça, vai em paz, essa mulher acolhe aquilo como palavra de Deus para a sua vida. Meu irmão, eu posso me matar de pregar aqui, eu posso chorar, eu posso fazer você rir, eu posso suar mais do que eu transpiro, e nada acontecer na sua vida, se a palavra que eu liberar aqui não encontrar guarida no seu coração, e você acreditar. É melhor você ficar em casa, porque lá tem melhores pregadores do que eu. Só você ir no YouTube e você escolher. Hoje é a letra P, hoje é a letra J, hoje é a letra tal. Você escolhe o nome do pastor que você quer receber uma palavra. Agora, se você vem aqui, acredita no profeta que é nessa casa, porque você vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor, porque há profeta nesse lugar. E quantas pessoas têm experimentado isso? Não por causa de mim, é por causa da palavra que foi liberada, meu irmão. E quando a palavra de Deus é liberada nesse altar, se você acolher isso no seu coração, o triste pode deixar tristeza imediatamente, porque a Bíblia fala que ela ainda não era grávida, ela nem tinha chegado na casa dela, ela ainda nem tinha coabitado com seu marido, e o seu semblante já não era mais triste, porque ela teve no coração a chama acesa novamente da esperança. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Mas não está acontecendo nada, não importa, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. Vladimir, você foi para Campinas, debaixo de uma promessa que a igreja ia crescer, e até agora a gente só está mantendo. Eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, essa igreja vai crescer, a minha família vai prosperar, eu vou ver prosperar. Que você acredite nisso, e que o teu semblante não seja mais triste, abatido, em nome de Jesus de Nazaré. Diga assim: ela descobriu o caminho da entrega, ela acreditou na palavra liberada sobre a sua vida. E aí, sabe que eu quero fechar essa palavra? Sabe o que eu fico maravilhado no verso 19 e 20? Quando diz assim o texto bíblico: ela voltou para casa e levou a vida, dormiu com seu marido, e diz a Bíblia que ela concebeu, porque o Senhor se lembrou dela. Tudo aconteceu na vida dela, porque o Senhor se lembrou dela. Se a gente tivesse uma igreja pentecostal, todo mundo estava dando glória a Deus agora, irmão. Se a gente tivesse numa igreja que crê na palavra, estava todo mundo, aleluia, eu recebo, estava no manto. Eu vou dizer de novo, quem sabe, eu te induzi. A Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz, minha irmã, que o Senhor se lembrou dela. Maravilha, é assim? Tem que te dar toque, é? Mas o que é esse termo, essa expressão no Antigo Testamento significa? Será que se lembrar dela é tê-la em pensamento? Será que Deus se esquece da gente? Mas tem gente que acredita que Deus se esquece. Será que Deus não lembrava mais da Ana, e aí um pensamento súbito rondou? Sabe quando a gente está aqui orando, e de repente Deus coloca o rostinho de você na minha frente aqui, e eu oro por você? A gente está orando, a gente está falando, andando para cá, para lá, buscando, e de repente vem uma família no coração. Será que é isso que Deus está querendo dizer? Não. Sabe o que quer dizer essa expressão, lembrou-se dela o Senhor? É que Deus disse: agora chegou a minha vez de agir na vida dela.
Lembrar-se é Deus se levantando para agir na sua vida. E nessa noite eu estou profetizando que Deus está se lembrando de você. Deus está se lembrando da sua história. Deus está se lembrando, se levantou para agir na sua vida e te abençoar em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, esse é o caminho da vitória, esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho da bênção. Nós não permitirmos que o nosso coração fique amargo. Razões temos inúmeras, inúmeras. Gente do céu, razão não falta para a gente ficar triste, razão não falta para a gente ficar amargurado. Razão não falta, a incompreensão não falta, o desamparo não falta, tudo isso acontece na vida, mas meus irmãos, o segredo do homem, da mulher abençoada, da família próspera, é que a despeito de todas as situações, eles não permitem o coração amargurado, eles não permitem que isso aconteça, seja revoltar com Deus, seja se revoltar com as pessoas, eles vão seguindo a vida dizendo, eu creio num Deus vivo e todo poderoso, que no momento oportuno se lembrará de mim, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o caminho para a vida abençoada? Nada impeça você de estar na casa de Deus, nada impeça você de buscar a presença do Altíssimo, nada impeça você de derramar a sua alma perante o Senhor, mesmo que você tenha feito isso há tantas vezes e nunca Ele tenha respondido, que você continue derramando a sua alma, porque eu tenho para mim que isso tem um efeito psicológico, emocional importantíssimo, porque é uma troca. Eu elimino toxinas, eu elimino amargura, eu elimino raiva, falando, abrindo a boca em oração para aquele que tem poder para me abençoar e para mudar essa história. E Ele vai trocando essa coisa ruim por coisa positiva pela esperança. Ele vai fortalecendo a minha fé. Então que a gente aprenda a conhecer esse caminho e a se enveredar por ele. Que a gente descubra o caminho da entrega. Que a gente acredita na palavra liberada sobre as nossas vidas. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida, e a palavra é de bênção, é de vitória, é de prosperidade, é de favor. Você não é uma desfavorecida, Ana. Ana, você não é uma amaldiçoada. Ana, Deus não se esqueceu de você, ao contrário. Ana, olha o teu nome, Ana. Você é graça de Deus, louvado seja o Senhor, e Ele lembra da sua vida e da sua história. Quem caminha assim, queridos, sabe o que acontece? E eu queria acabar, mas não consigo, gente. Tem uma outra coisa aqui que para mim é o segredo mais importante da Ana. Ana cumpre os votos que faz. É que eu não queria puxar a orelha hoje, mas não tem jeito. Ela cumpre o voto que faz. Você já fez uma oração assim, Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu te faço aquilo? Quem já orou assim? E eu já orei. Eu sou sincero. E Ana fez a mesma coisa, porque no desespero a gente faz umas orações bestas, né? Senhor, eu quero tanto ser mamãe. Senhor, eu quero vomitar no primeiro trimestre da gestação. Eu vejo Penina vomitando de um ano em um ano. E eu queria ter esse negócio também. Queria vomitar, mas não porque a comida não estava boa, porque os hormônios estão turbilhando em mim. Senhor, eu quero ver o meu corpo se transformar. Eu quero sentir, Deus, aquele negocinho mexendo na minha barriga, né? Você sobe um carocinho aqui, você vai ver, volta para lá. Gestação da Sofia, a Silvia não podia dormir de jeito nenhum, porque a Sofia entrava debaixo das costelas, e ela ficava assim, apertando a Sofia. Ana queria sentir isso, e ela falou, Deus, se o Senhor me der a oportunidade de gerar um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Oração besta, hein? Eu devolvo ele. E sabe qual que é o termo no original? Se o Senhor me dá um filho, eu te empresto. Olha, se eu gerar, eu te empresto. É o texto original. A palavra aqui, a expressão é emprestar. E Ana cumpriu o voto. De repente ela concebeu e começou a ver a transformação do corpo, e vibrando, e que alegria, fazendo enxoval. Só que ela não fez o quarto do menino. E Eucana talvez olhasse para ela e falasse, Ana, você não vai fazer o quarto do menino não vai decorar.
Qual que é a moda agora da decoração de quarto? Já foi fazendinha, já foi... Não, agora não sei o que é. Sabe, Bruno? Receba a palavra, Bruno. Eu acabei de falar aqui, a palavra profética. Deus fez tudo formoso a seu tempo, né? Você não vai decorar o quarto? Não, mas por quê? Porque o quarto dele vai ser na casa do Senhor. Porque eu fiz um voto e não vai ter jeito, vou cumprir. A Bíblia diz que no ano depois dela ter nascido, de Samuel ter nascido, Samuel quer dizer, tenho pedido ao Senhor. Olha o nome do menino. Resposta de oração, traduzindo para nós. A Bíblia diz que no primeiro ano, Eucana chama a Ana e diz, Ana, vamos? E ela fala, não, meu Senhor, vai você esse ano, eu vou ficar aqui, porque quando eu for para lá, só quando o menino desmamar, porque ele vai ficar, ele fica e eu volto, e aí a gente só vai ver o menino uma vez por ano, eu vejo o menino, e mãe é mãe, né? A Bíblia diz que ela só viu o menino depois que entregou, porque ela cumpriu o voto, e esse é um segredo da vida dela, a gente faz voto com facilidade e cumpre com muita dificuldade. Vem no altar e assume os votos de membro da igreja. Um dos votos de membro da igreja é sustentar a igreja, é participar das programações. Um dos votos da igreja é dar bom testemunho, né? E a gente se esquece. A gente só quer o que o evangelho pode fazer por nós. E a gente não quer cumprir os votos que o evangelho nos impõe. Mas Ana cumpriu, por isso ela era abençoada. E aí ela, de ano em ano, ela vai lá no templo. E sabe o que é que ela faz? Todo ano que ela vai lá, ela leva uma roupa. Olha. Ela tinha que imaginar quantos centímetros ele vai crescer. Ela ficava imaginando, ó, esse primeiro ano ele vai crescer tanto. Fazia uma roupinha. Chegava lá, via o menino, dava um beijo, punha a roupa no menino. Tchau, filho. Um ano depois, ela fica o ano inteiro fazendo a roupinha. Talvez ela desmanchasse, né? Fazia, falou, não, acho que está muito pequeno, ele cresceu mais. Aí falou, não, agora exagerei, vou fazer uma menor. E ela fazia, chegava lá, dava de presente. Sabe que roupa era? Era uma roupa profética. E sabe o que as mães precisam aprender? Construir cenários proféticos para os filhos. Sabe qual era a roupa que Ana fazia para Samuel? Uma estola sacerdotal. Ela olhava para o menino e dizia assim, esse vai ser um homem de Deus. Esse vai ser um homem quebrantado. Esse vai ser um homem que vai se derramar na presença do Senhor como a mãe. Ele fazia uma estola sacerdotal. E o menininho era um sacerdotinho ali, porque aquela roupa era profética. E quando Samuel se levanta, a Bíblia fala que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra, porque Deus o abençoava. Louvado seja o nome do Senhor. Deus responde a oração de uma mãe que ora pelo seu filho. Mãe, eu estou aqui porque a minha mãe orou por mim. E Deus constrói os cenários necessários para a gente se render. Hoje a gente estava lembrando, né? Eu e Tiago, a gente era terrível. Mas mesmo sendo terrível, eu tinha uma mãe que falava, Deus, ele não nasceu para dar trabalho para mim não, ele nasceu para me orgulhar. Deus, eu não quero ficar com cabelo branco não. Hoje ninguém fica de cabelo branco, só se quiser, né? E Deus atendeu o pedido de uma mãe que chora. Queridos, às vezes a gente quer conquistar os nossos filhos na marra, na imposição da nossa posição. Sabe como a gente ganha os nossos filhos? De joelhos na presença do Senhor, fazendo uma roupa profética para eles. Vladimir é um mulherengo, picareta, sem vergonha, palhaço. Vou fazer uma estola sacerdotal para ele, porque ele ainda vai estar na casa do Senhor, sendo uma bênção nas mãos do Eterno. E aí, gente que trilha por esse caminho, é surpreendido por Deus. Ana emprestou o filho dela para o Senhor. E sabe o que diz a Bíblia? No capítulo 2, de verso de número 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, por ela ter emprestado o seu filho a ele. Ana concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Louvado seja o nome do Senhor.
ela deu, cumpriu o voto, por mais dolorido que tenha sido. E a mulher ainda teve, a estéril teve mais 5 filhos. Aquela que Deus fechou a madre, cerrou a madre, agora Deus liberou geral. E falou, nem olha para ela, hein, Eucana, que ela vai ficar grávida. 5. Porque não há mão mais generosa do que a mão de Deus. Sabe por que muitas vezes não somos abençoados? Porque não emprestamos para Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Porque quando a gente empresta para Deus os talentos que Ele nos deu, os recursos que Ele nos deu para administrar, a vida que Ele tem nos concedido, Ele, de maneira generosa, nos abençoa 5 vezes mais. Louvado. Isso é prosperidade. Isso é vida plena, isso é vida abundante. E nesse Dia das Mães eu quero desejar uma vida próspera e abundante para você e sua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Nós ainda vamos ter a apresentação das crianças para você, mamãe. Então não vou chamar você aqui no altar, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Hoje a gente viu, né? Não precisa de uma banda para a gente louvar a Deus. Mas como é bom quando ela está aqui, né? Também não dá para descartar não, viu? Entenda o princípio. Entenda o princípio. Não é a banda que adora a Deus, é a igreja que adora o Senhor. E quando a igreja se propõe a adorar a Deus, o Senhor fala, opa, tem um povo ali que está me adorando, e eu vou descer para ver esse negócio de perto. Queridos, nessa noite, qual é o sonho da tua alma? O que é que precisa ser derramado no altar do Senhor? O que é que você não tem nem força? Gente, se você não tiver força para orar, lembra dessa mulher. Você já teve situação que você não sabe o que você vai falar? Faz o que ela fez. Ela gemeu na presença de Deus. Ela se derramou. Ela colocou a inquietação dela diante de Deus. Deus traduziu aquele gemido como uma oração. E mais do que traduzir, Ele abençoou aquela mulher, cumprindo aquela oração em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração. Deus amado, eu quero te louvar por essa noite, pela tua palavra liberada neste altar. Aprendemos aqui que quando acolhemos com fé a palavra liberada sobre nós, nós prosperamos, Senhor. Crede nos seus profetas e vocês irão prosperar, diz a tua palavra. Pai, quantos aqui estão com angústias? Quantos aqui estão debaixo de preconceito? Quantos aqui estão debaixo de humilhação? Quantos aqui estão sendo zombados por causa da sua fé e da sua postura? Pai, não permita que esse coração se torne amargo, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Ele insista em estar na tua presença, na tua casa. Pai, que Ele derrame a sua alma perante o Senhor com toda a sua força. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que Ele reconheça essas palavras como palavras do Senhor para a sua vida, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, e que haja esse caminho construído, e que em nome de Jesus, nesse alinhamento, Senhor, a tua mão generosa, a mesma mão que agraciou a Ana, agracia a minha vida, agracia as famílias que aqui se encontram, em nome de Jesus de Nazaré. Pai querido, nos ensine, Senhor, a emprestarmos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor, para que em nome de Jesus possamos receber da tua mão graciosa e generosa tudo aquilo que precisamos para uma vida digna e abençoada, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, leva a gente para casa debaixo dessa palavra, que essa palavra continue borbulhando no nosso coração, que essa palavra continue ministrando as nossas vidas, Senhor, e que em nome de Jesus a gente não aceite o caos como coisa aceitável, o caos como alguma coisa que a gente tem que se acostumar. Não, Deus, não deixa ninguém matar os nossos sonhos. Deus, que a gente se recuse àqueles que tentam destruir os nossos sonhos, que a gente continue crendo, que a gente continue orando, que a gente continue insistindo. Haverá um dia
que o Senhor se lembrará de nós, o Senhor se levantará para agir, para abençoar a nossa vida e a nossa igreja, e o Senhor já tem feito isso, e por isso nós aplaudimos o teu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia.